crazies, sejam bem-vindos a um novo vídeo. Então, eu hoje trago-vos um vídeo sobre séries e filmes. Tenho um vídeo parecido a este no canal. Eu estava a pensar fazer assim uma rubrica de vez em quando me apetecesse, porque eu gosto de partilhar aquilo que eu vejo. Não quer dizer que eu perceba muito de cinema, na verdade, porque não percebo. Acho que também posso aprender também com as vossas sugestões e também vocês terem sugestões novas de coisas para ver, que eu acho que é sempre bom. Não se esqueçam de subscrever o canal. E parece que vou bater alguém com a caneta. Meter like, ativar as notificações, comentar ideias de novas coisas para eu ver ou comentar aquelas que eu sugeri neste vídeo. Então, a primeira série que eu vos trago é Euphoria. Eu estava a ver esta série há imenso tempo. Eu estava assim com aquele medinho interior porque já me tinham dito que a série era um pouco pesada. E a verdade é que esta série tornou-se das minhas séries favoritas. Está ao lado de Game of Thrones, está ao lado da Handmaid's Tale, que eu já vou falar à frente. A série é muito completa, ou seja, passa-se na adolescência, eu penso que seja ali no secundário. Fala sobre todo o tipo de problemas que vocês possam imaginar. Fala sobre depressão, ansiedade, problemas que as relações têm, não só na adolescência, mas no geral, seja ao nível da comunicação, seja ao nível tipo de tentar entender o outro, o espaço que nós temos que ter, o respeito que temos que ter por nós próprios. Fala sobre drogas, fala sobre pornografia. Olha, eu não sei, aquilo é tipo todo um leque de assuntos. E eu acho que é isso que torna a série difícil de ver, porque vocês veem aquilo e vocês sentem-se pesados com aquilo que vocês estão a ver, mas também vale muito a pena. Mas eu acho que é tão completa e está tão bem feita e aborda tantos assuntos que são muito importantes hoje em dia, que eu acho que vale mesmo muito a pena ver. São 8 episódios, eu vi no F-Movies, por acaso vocês quererem saber onde é que eu vi. Não há série que eu aconselho mais para vocês verem e que se calhar seja assim tão real. A série em si não é bonita, não é floreada, é aquilo que é. E foi isso que eu gostei muito na série. Eu depois de acabar de ver os 8 episódios, eu estava com um sentimento pesado. Vocês sabem quando veem um filme ou uma série e aquilo vos deixa a pensar e deixa-vos aqui a mexer interiormente calma, é porque a série é boa. É porque aquilo que vocês viram é bom. E Euphoria é tipo muito bom mesmo. Tipo, fala sobre a Rue, principalmente, que é a personagem principal, que tem problemas de drogas e sofre também de ansiedade e depressão, sim. E depois todo o leque à volta disso, não é? As relações dela, mas não só as relações dela, as relações de vários personagens e tudo o que acontece e umas coisas com as outras, por isso. Vejam. A segunda série que eu vos trago é Normal People. Esta série é se calhar das melhores séries que eu já vi em termos de mostrar os problemas que existem nas relações amorosas. Fala sobre a Marianne e outro rapaz que se conhecem no secundário e começam a gostar um do outro, mas depois elas no secundário não têm uma relação propriamente saudável. A relação deles, na verdade, nunca é muito saudável, só chega a ser saudável porque eles realmente tornam-se companheiros um do outro. Eles mostram muito bem na série as dificuldades que existem, mesmo quando às vezes nós gostamos, as pessoas gostam uma da outra, estar numa relação em si não é uma coisa fácil e isso mostra muito bem na série. E mostra também o problema que nós às vezes temos em estabelecer intimidade com os outros, em comunicar. Acompanham-os desde o secundário até à faculdade e eu gostei também imenso da série. Eu acho que é muito importante ver este tipo de séries que são mais assim realistas, estão a ver que aquilo que acontece realmente sem ser... Claro que às vezes também precisamos daquelas séries floreadas, está tudo sempre um bocadinho melhor e tudo passa assim de leve, mas às vezes também é preciso ter aquela dose de realidade e perceber que as coisas não são só floreadas, não é? A única coisa que eu não gostei nesta série, eu acho a Marianne, que é a personagem principal feminina, para ela há coisas que ela aceita que não estão bem e que ele faz e eu acho muito pouco tipo responsiva a isso, mas também tem a ver com todo o background que se passa na família dela, só que eu acho que às vezes isso pode passar uma ideia errada. E tal, como ele está a fazer as coisas assim, eu vou aceitar porque ele pelo menos está comigo, estão a ver? E eu sinto que às vezes isso pode passar um bocadinho para fora e não é de todo correto passar esse tipo de ideia, principalmente para as pessoas mais novas. Pelo menos eu falo para mim, se eu fosse mais novinha e fosse ver aquilo, eu ia ficar assim um bocadinho... Não é que não tivesse sentido crítico, mas acho que vocês conseguem o que eu estou a dizer. Gostei da série que eu vos trago. Sério, eu não sei, já falei tantas vezes desta série, mas eu sinto que ela precisava de ficar aqui eternizada no canal. The Handmaid's Tale. Por amor da santa, vocês façam um favor a vocês mesmos e vejam esta série. Isto é tipo das minhas top séries favoritas. E é das melhores séries que eu já vi. É tão completa ao nível de falar de direitos das mulheres, falar de feminismo, falar de machismo, falar de tanta coisa.
E é assim, é verdade que é uma ficção e para quem não conhece, basicamente isto é assim. Um determinado grupo de pessoas que se regem por valores religiosos criam uma sociedade para aumentar os níveis de natalidade, em que nessa sociedade, basicamente, as handmaids, que se vestem de vermelho, apenas servem para ser, assim, uma espécie de intermédio entre a esposa e o marido para fazer filhos, porque eles já não o conseguem fazer. O que é que isto faz? Faz com que exista uma grande desigualdade, mas não só para as handmaids, mas também para as esposas que não podem fazer nada, ou seja, não podem escrever, não podem ler, não podem... Olha, tudo aquilo que vocês possam imaginar, elas não podem fazer. Por exemplo, as handmaids só vão às compras, e o resto é aquilo que já se sabe, são violadas todos os meses para, porque é, assim, é mesmo essa a palavra, para criar filhos, e essas handmaids, que uma delas, né, que é a personagem principal, que é a June, ela era mãe antes daquilo, só que eles foram tirando, ou seja, dos Estados Unidos, porque eles criaram tipo, essa sociedade dentro dos Estados Unidos, mas foram-se fechando, estão a ver? Tiraram a filha a ela, e é toda uma situação, e depois isto tem toda uma evolução, parte daqui, não é? Depois começa a surgir ideias revolucionárias, acontecem muitas coisas, mas eu acho que o sentimento, por vezes, que passa na série, além de ser uma série que me toca muito e que uma pessoa sente tudo a ver aqueles episódios, acho que há muita coisa que ainda podemos transpor para os dias de hoje, nomeadamente ao nível da série, ao nível das violações. Eu acho que é muito importante ver aquilo. É pá, custa. Eu não estou a dizer que não custa. A mim custa-me imenso ver todos os episódios e acho que se custa é porque eu sei a realidade que tenho e a realidade que eu não quero ter. Mas eu acho que é muito importante e é quase uma educação ver aquela série. Agora, assim uma coisa mais leve. Eu finalmente gosto de uma série de comédia, Modern Family. Eu adoro aquilo. 20 minutos de episódio por dia e deixa uma pessoa super bem disposta. E basicamente aquilo acompanha o dia-a-dia de uma família com várias diferenças, com diferenças culturais, diferentes personalidades, diferentes acontecimentos, diferentes relacionamentos. Aquilo acaba por ser sempre tão engraçado e leve e ao mesmo tempo... Vocês olham para aquela série e às vezes transpõem coisas para vocês, que eu acho que é muito gira e que eu aconselho sempre muito. Aposto que a maior parte de vocês já conhece, eu é que nunca fui muito ligada a séries de comédia, até encontrar Modern Family, que de facto tornou-se a minha série de comédia, por isso, olha, espero muito que gostem. Da última série tenho The Alienist, que foi uma série que me foi sugerida por uma menina. E sinceramente adorei esta série. Eu por norma até gosto de séries de crimes, tipo assim, aquelas mais recentes, tipo CSI e assim. Eu via muito isso quando era mais nova, agora prefiro focar-me noutro tipo de séries. Mas esta série é uma série de crime, mas envolve aqui um esplendor de coisas muito abrangente. Andam várias crianças a morrer. Isto passa-se para aí no século XIX, XX, por aí, alguns. Basicamente a polícia não faz nada para descobrir quem é que está a matar essas crianças, porque essas crianças, além de pertencerem à classe pobre, são muitas vezes associadas a bares de prostituição, em que eram sempre crianças, rapazes, a vestir-se de mulheres para agradar a homens mais velhos. E a polícia acaba por negligenciar esse tipo de investigação. E então, um grupo de pessoas acabam por fazer aqui uma investigação mais aprofundada e desenvolvendo várias coisas. Que eu achei o tema muito interessante e, além disso, também aborda muitas questões do machismo, porque está lá, no grupo de investigação, está lá uma rapariga que trabalha para o departamento da polícia e é das únicas mulheres que trabalham naquela altura e, por isso, acaba por abordar muito esse tipo de assuntos e torna-se mesmo muito interessante e estou a adorar. Eu ainda só vi a primeira temporada, por isso ainda não vos posso dar um feedback completo, mas estou a adorar e achei que era fixe trazer-vos neste vídeo. Ao nível de filmes, o primeiro que eu vos trago é o Promising Young Woman. Adorei! Basicamente aborda todo o tema que envolve as mulheres, o machismo, o feminismo, tudo e mais alguma coisa. E o mote da história, basicamente, há uma amiga da personagem principal, morre, neste caso suicida-se, porque ela sofre ali, ela foi violada por um rapaz na festa, e ela acaba por se suicidar e por todo o impacto que isso teve nela, e a amiga dela sente a necessidade de se vingar por isso que aconteceu e acaba por todos os dias à noite ir sair e fingir-se bêbada e para ver como é que os rapazes à volta dela reagem. E eu achei todo o tema da história muito interessante e depois ver tipo ali no filme com às vezes
as atitudes dos rapazes são tão pouco respeituosas perante tipo as mulheres, que mesmo às vezes até aqueles rapazes que se preocupam e dizem não sei o quê, tipo, não façam isso ou não digam isso, depois no final por vezes até acabam por voltar a esse eu homem que acha que tipo a mulher só porque está bêbada ou só porque isto ou só porque aquilo é porque quer sexo, é porque isto ou porque não sei o quê, não é? Acho o modo muito interessante. Inclusive, ela começa a gostar de um rapaz durante o filme. E eu não quero dar spoiler, mas o final é triste mas uma pessoa fica a ver aquilo e fica tipo... Ainda há muita coisa que tem que mudar, sabem? E ainda há muita coisa por lutar, há muita coisa para se mudar a mente. E não se muda de um dia para o outro, muda-se com o falar, com o discutir, até porque muitas atitudes que se calhar a maior parte dos homens até têm, eu acredito que muitas atitudes até sejam porque não são discutidas, não são faladas. Mas eu aconselho mesmo muito o filme, acho que está muito fixe. Foi realizado por uma mulher. Então, a forma como está realizado acaba por fazer com que nós ainda sentimos mais como mulheres aquilo que ela está a passar e aquilo que ela sente perante aquilo que aconteceu à amiga e aquilo tudo que lhe acontece, não é? Porque depois ela vai falar com imensa gente que esteve à volta da situação e toda a gente ignora um pouco a situação, inclusive outras mulheres, portanto acho que é um filme muito interessante. O segundo filme que eu vos trago é o Captain Fantastic, que é dos meus filmes favoritos. Basicamente fala de uma família que vive assim no meio da floresta e que eles basicamente têm uma educação completamente diferente daquilo que nós estamos habituados. Eles são educados em casa, pela família, têm um outro nível de pensamento, outro nível de sociedade. Eles vivem na sociedade deles, ou seja, a família em si criou uma sociedade diferente, com ideias e valores diferentes, até que a mãe deles morre e eles têm que ir, ou seja, estar com o resto da família, da parte da mãe, para decidir outro tipo de coisas, funerais, etc. E eles são confrontados com a diferença da sociedade em que, principalmente as crianças e adolescentes, porque eles são vários, cresceram e a sociedade que realmente existe, ainda por cima, essa parte da família era bastante religiosa e então há um choque daquilo que eles conhecem, daquilo que eles sabem, para vocês terem noção. Eles não sabiam o que era tipo uma Nike ou uma Coca-Cola. Não tinham esse tipo de educação. Tinham uma educação muito mais focada noutro tipo de valores, nomeadamente saber muitas coisas sobre política e exercício físico. E depois o filme passa-se à volta também desse choque, não é? Daquilo, quais são os erros que existem na nossa sociedade, a que todos nós conhecemos, e na sociedade que eles próprios criaram, porque nada é perfeito. É muito interessante o filme, acho que nunca vi um filme parecido, portanto se tiverem a oportunidade vejam. O terceiro filme eu vi há pouco tempo, é o Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. É um filme francês, já é antigo, já é de 2000 ou assim. Adorei este filme, acho o filme super querido. Para já, é assim, eu tenho algum nível de consciência que se calhar não é toda a gente que vai gostar deste filme, porque ele tem assim umas cores diferentes, uma edição diferente, uma forma de realizar diferente, mas o filme está tão querido. Isto basicamente fala da Amélie, que ela vai trabalhar para o meio de Paris, para um café, e ela é assim muito inocente ao nível das relações, não só relações amorosas, ao nível de relações de amizade, e ela é muito... quer sempre o bem dos outros, percebem? E então ela acaba sempre por incentivar a que as relações à volta dela aconteçam, faz aqui um bilhetinho aqui, ou encontra uma determinada coisa e depois vai entregar essa pessoa para as pessoas se sentirem melhor. E acaba por ser uma história assim muito interessante, e ela depois, inclusive, apaixona-se por um rapaz de uma forma muito fofa e muito querida. E toda a forma como ela vai entendendo esse amor, e o próprio rapaz também, é uma forma toda muito inocente de o ver, e que eu acho que é isso que tornou o filme muito bonito. Inocente no sentido de... inocente, percebe? Eu não sei mesmo explicar, só vendo o filme. E eu acho o filme mesmo muito, muito giro. Depois tenho um filme de animação, que é o Inside Out, que eu não sei se vocês conhecem, mas é aquele filme tipo uma rapariga e depois ela tem tipo as 5 emoções aqui dentro da cabeça e cada emoção é um boneco. E eu vi esse filme numa determinada altura que eu tipo... não sei, aquilo bateu-me. Eu já sou uma pessoa sensível, eu sou um bocado uma florzinha. Então aquilo bateu-me de uma forma, vocês não perceberam, porque depois aquilo faz muitas relações. Existe a necessidade de haver todo o tipo de emoções, ou seja, não podemos estar sempre felizes, não podemos estar sempre tristes, não podemos estar sempre com raiva. Tem que haver... as emoções são determinadas para cada tipo de situação e têm que existir, porque senão, a ideia que eu tive um bocadinho do filme, senão nós acabaríamos por não aproveitar e não viver tanto a vida se nós não tivéssemos todo um leque de emoções e sentimentos para nós, não é? E eu acho que eu queria trazer este filme para ser um filme assim também mais de animação
e porque teve realmente um significado muito importante na altura que eu o vi. Eu acho que o filme está muito querido. É um filme de animação, ou seja, não é uma coisa muito simples, mas se vocês forem buscar o significado, está lá e bate aqui dentro, percebem? Por fim, trago-vos o Jojo Rabbit. Passa-se na Segunda Guerra Mundial, mas é um filme que vê a Segunda Guerra Mundial de uma forma um bocadinho mais leve, porque é visto aos olhos de crianças, percebem? E passa-se o Jojo, basicamente, tipo, e outros amigos estão naquela cena de se formar para, tipo, caminhos nazis. Agora não me lembro dos termos técnicos, peço desculpa. Vou dizer que é a mãe, não sei se é a mãe. Acaba por alojar uma rapariga judia dentro de casa, que o Jojo só descobre muito mais tarde. E ele na altura estranha e não percebe, porque lá está, eles quase que eram impostos, quase que não, eram impostos a seguir aquele tipo de regime na Alemanha desde crianças, então eles próprios não entendiam o que é que aquilo quase que significava, o que é que era, porque é que haveria esse tipo de guerra. E é muito interessante ver, para já eu adoro filmes da Segunda Guerra Mundial, e depois ver a perspectiva das crianças a mudar e a ser moldada pelo aquilo que tem à volta e pelo aquilo que as influencia. Apesar de ser um filme mais leve, eu considero, do que outro tipo de filmes da Segunda Guerra Mundial, como A Lista de Schindler, O Pianista, não deixa de não ser triste. Tem ali partes difíceis, mas eu acho que é sempre um must-see ver. Todo o tipo de filmes que nos façam não esquecer as coisas que aconteceram e que nos façam sempre relembrar porque é que não queremos voltar a esse tipo de coisas, a esse tipo de guerras, a esse tipo de ditaduras, a esse tipo de regimes. Eu acho que são filmes que nós temos que ver. Sejam eles mais leves ou mais pesados, sejamos nós mais sensíveis ou menos sensíveis. Nós temos que saber encarar as coisas para que elas não voltem a acontecer. Espero muito que tenham gostado deste vídeo, crazies. E já sabem, se quiserem mais vídeos, deixem nos comentários deste género. Não se esqueçam de subscrever, meter like, comentar. E gosto muito de vocês. Até à próxima, crazies. Muitos beijinhos.